Porque o Senhor me deu uma visão de um corpo, que era o corpo de Cristo sendo revelado para a igreja dele. Eu até desenhei aqui, mas eu jamais iria mostrar isso. Acho que o Davi viu aqui, igual o desenho de criança. Era um corpo, cabeça, corpo, braços e pernas. A cabeça representava a revelação. As mãos, o Senhor me mostrava que era a autoridade para fazer no nome dele. O corpo é o cuidado e os pés é o governo. Os pés é o governo, fala sobre alcançar lugares inalcançáveis, pessoas inalcançáveis e o governo completo de Cristo. Porque quando Cristo vier reinar conosco, amém? Tudo será revelado. Aquilo que nós não conhecíamos, passaremos a conhecer. Aquilo que antes, para nós, não nos foi revelado, passará a ser revelado. Você já parou para pensar assim, nossa, tem situações assim que a gente pensa e fala, naquele grande dia eu vou falar com o Senhor. Por que isso aconteceu? Por que o Senhor fez desse jeito? O Nietzsche fala muito isso, né? Naquele dia eu vou perguntar para Jesus por que era daquela maneira. E talvez nós nem vamos ter essa resposta. Mas eu quero dizer que a resposta que nós temos aqui na vida, o que nós devemos procurar, é saber quem é Cristo em nós. Quem é Cristo em nós? Ele não é apenas palavras rasas, palavras, apenas palavras pequenas. Ele não é apenas a representação da nossa vida. Eu digo a representação da nossa vida porque nós, os seres humanos, temos o costume, a mania de se movimentar por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente. Então, às vezes, Jesus pode ser algo momentâneo para você. Pode ser algo inconstante para você, para mim, de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Só que Jesus transcende os nossos sentimentos. Ele transcende as nossas emoções. Ele transcende quem nós somos. Ele é muito maior, muito mais poderoso do que aquilo que nós vivemos. E enquanto eu pedi uma palavra ao Senhor, para falar, como eu disse, quem é Jesus? Poderia citar aqui várias passagens, vários versículos, mas o Senhor me trouxe o versículo de Apocalipse. Se você quiser abrir, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o início, ele é o fim. E nós, como filhos, devemos nos portar como filhos daquele que é o início e o fim. Por que eu estou falando isso? Você vai entender conforme eu for falando aqui a palavra. E a primeira parte que o Senhor me trouxe da revelação de Cristo, do seu corpo, é aquele que é. Aquele que é fala do início, fala do princípio de todas as coisas. É a encarnação do verbo. No princípio, ele era a palavra. Vamos ler lá em João, capítulo 1, por favor. Inclusive, até foi lido aqui, Foi ele que foi lido aqui na peça. Mas nós vamos ler João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Aleluia. Então ele estava no princípio de todas as coisas. Para que essa divindade fosse revelada, para que o Senhor revelasse o Filho, é necessário que a gente entenda o início. E quem não tem a revelação completa, para e pensa, não, Cristo só foi revelado quando ele veio na terra, quando ele se fez homem, quando ele cumpriu as obras dele aqui na terra. E a partir de Cristo nós começamos a contar um tempo. Mas a palavra diz que ele é aquele que é desde o início de tudo.
Aquele que contempla, nos contemplou, né? Contemplou a minha vida, a sua vida, antes mesmo da gente ser gerado, como diz a palavra, antes da gente nascer. O Senhor já nos contemplava. O Senhor já nos conhecia. Ele já tinha sido revelado. Já havia sido revelado para nós. E com aqueles homens também não foi diferente. Os seus discípulos, eles sabiam do que eles estavam falando também. Eles tinham o conhecimento da palavra. Eles falavam, mencionavam, né, os textos dos profetas. Daquilo que os profetas falavam a respeito do Cristo que viria. Tanto é quando o Cristo veio, eles estavam aguardando o Messias. Eles o aguardavam. Então, Cristo já era revelado por meio da sua palavra desde o início. E nós precisamos ter esse entendimento. O Senhor me falava, enquanto Ele me dava esse versículo de Apocalipse: eu quero me revelar por inteiro à minha igreja. Porque Cristo, Ele não se revela pela metade. Quando Ele se revela para a sua igreja, Ele se revela por inteiro. Mas nós buscamos conhecer partes do Senhor. Nós buscamos conhecer, às vezes, algumas partes do Senhor. Muitas das vezes nós agimos de maneira para não conhecer o Cristo por inteiro. Nós estamos conhecendo partes desse corpo. Isso é uma responsabilidade minha e sua como filho, de buscar conhecê-lo e saber quem é o Senhor. O meu Deus não é um Deus apenas de amor. Se nós lermos a palavra do início ao fim, como Ele é, do início ao fim, nós vamos ver que Ele não é apenas um Deus do amor. Ele é o Deus do juízo. Ele é aquele que vai voltar com as suas vestes manchadas de sangue, com os olhos cheios de fogo. E será que nós estamos nos portando como filho que aguarda esse Cristo? E era isso que o Senhor me falava: me revele por inteiro aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Como igreja, nós precisamos ter esse conhecimento, buscar esse entendimento no Senhor, até para saber como nos portar aqui na terra, enquanto o Senhor nos mantém aqui, até que Ele venha. Senhor, como eu devo me portar? Quais são as minhas ações e atitudes que têm agradado ao Senhor? Eu não quero me portar como um filho que só conhece partes do seu corpo. Você já viu isso? Um filho. Se você tem um filho, você é pai, ou você é mãe, você tem um filho. Normalmente o filho conhece o pai, amém? Ele tem que conhecer a mãe. Ele conhece a sua voz. Os filhos conhecem quando a gente olha diferente, né? Os meus filhos sabem. Tá aqui, daqui a pouco... Aí já sabe qual é o olhar. O que este olhar significa? O filho conhece a voz do seu pai. Mas e quando os filhos não conhecem a reação do seu pai e da sua mãe? O que isso significa? Que não tem aproximação. Que não tem intimidade. Talvez porque o vínculo não foi criado durante a criação. Talvez porque cresceu debaixo de um lar estruturado, com muitas brigas, né, muita violência. Talvez porque foi abandonado. Foi abandonado pelo pai e a mãe. Então logo esse filho, ele não conhece os seus pais. Mas eu quero te dizer que Deus é o nosso Pai. Aquele que se revela, e se revela por inteiro nas nossas vidas. Aquele que revelou o Filho dele por nós. Para que pudesse pagar, sabe? Para que pudesse nos sanar do pecado naquela cruz. Para que pudéssemos ser redimidos pelo seu sangue. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. A revelação de Cristo é por inteiro. E sabe, a maior revelação, o maior legado, né, de Deus, eu até anotei essa frase enquanto o Espírito Santo me falava. O maior legado de Deus é Cristo. Tem uma canção que fala, né? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é tudo que nós temos.
Se você passou por uma dessas situações que eu citei aqui agora, sobre questão de não conhecer um pai, não conhecer a sua mãe, ou não ter tido um bom relacionamento dentro de uma casa, não ter tido um lar estruturado, eu quero te dizer que Cristo é o suficiente nas nossas vidas. Ele é aquele que é. Aquele que é significa que Ele é para todo sempre. Ele é antes do seu nascimento e do meu. Ele é antes que nós tivéssemos vida. Ele é antes que nós fôssemos chamados. Ele já é. E aí, Cristo é desde quando fomos formados, né? Desde a nossa geração passada. Desde quando vivíamos sem o conhecê-lo. Não apenas quando nós o conhecemos e Ele nos chamou. É quando a gente não conhecia também. Você já viveu aqui uma vida fora do cristianismo? Talvez pessoas aqui conheceram Cristo com uma idade mais avançada, na sua juventude, na sua vida adulta. E aí você se lembra, né, das coisas que fez no passado. Tem gente que se envergonha, né? E fala, meu Deus, como eu consegui ser assim? Eu quero te dizer que naquele dia, no dia da tua vergonha, eu não sei, no dia das tuas aflições, Cristo é. Ele é. E aí eu lembrei disso, né? De uma situação que Deus me falou no ano passado, na nossa ordenação pastoral. É feita algumas perguntas, né? Aí uma dessas perguntas é: como foi o seu chamado? Não é isso? Como foi o seu chamado? E aí eu respondi que o meu chamado foi de uma determinada maneira, que na minha mente foi há 10 anos atrás. Que Cristo me chamou, revelou ali aquilo que Ele tinha na minha vida, eu entendi e comecei a me posicionar para isso, conforme, né, nós íamos vivendo. E o Espírito Santo, Ele me lembrou de algo. Quando eu era adolescente, né, eu tinha por volta de uns 13 anos, eu ainda não estava aqui firme na Cibron, e tinha, no lugar que eu morava aqui na vila, na Diamante, tinha uma pedra. A Vanessa vai lembrar disso. A gente ficou muito tempo sentado nessas pedras aí, conversando e aprontando aí por Rocha Miranda. E aí eu ficava sentada naquela pedra ali no portão, na Diamante. Aí passava, né, antigamente o pessoal aqui da Cibron, da igreja, vindo para a igreja. Aí eu ficava assim, ai, pessoal chato. Ai, eu vou entrar, porque eles vão ficar me chamando para a igreja. Eu tinha 12 para 13 anos, muito nova, né? Eu fico olhando para o Yuri, eu era o Yuri, pensando dessa maneira. Ai, que povo chato. Para que eu vou ser crente? Para que eu vou naquela igreja? Tem pessoas ali que fazem o que eu gostaria de fazer. Eles vão, eu ficava assim, né, julgando. Eles vão em festa que eu queria estar. E começava, sabe, a não querer estar nesse lugar. E aí o Senhor me falou assim, sabe quando eu te chamei? Eu te chamei quando você estava sentado naquela pedra. E eu nem me lembrava, queridos, eu nem me lembrava dessa situação, né, dessas coisas que eu fazia. E o Senhor me falou, eu te chamei quando você estava sentado naquela pedra. Ali começou um trabalho do Senhor no meu interior, dentro de mim. Cristo estava se revelando por completo, mas eu conheci Ele em parte. Talvez pelo meu entendimento aberto, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho hoje, né, e outras situações, talvez eu não teria conhecido Ele em partes naquela época. Talvez eu teria até acelerado esse processo de conhecê-lo, de buscar conhecê-lo por inteiro. Mas, querido, não negligencie o processo da sua vida, amém? Nem se martirize por isso. Porque na nossa caminhada o Senhor vai acrescentando na nossa vida e Ele continua no mesmo lugar, Ele continua no mesmo lugar se revelando para nós. Você pode sair da presença do Senhor, você pode ir lá fora buscar respostas, né, buscar coisas para satisfazer a tua vida. Mas eu quero te dizer que aquele que Ele permanece no mesmo lugar, imutável. Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do aquilo que pedimos e pensamos ou imaginamos. O segundo é aquele que era. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Mateus, capítulo 16.
Nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Mateus capítulo 16, do 13 ao 19. Aqui essa passagem fala sobre a confissão de Pedro. Aqui, agora, aquele que era, nós vamos falar daquele que tomou forma, daquele que se fez carne. Que diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Aleluia. Aqui já é o Cristo, o Verbo se fez carne, aquele que era. E esses homens, os discípulos, eles tiveram o privilégio de caminhar ao lado de Cristo, de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir dele e de contemplar as suas obras. Mas quando a gente vai ler a palavra, a gente vê que mesmo assim, muitos deles ainda tinham dúvidas a respeito de quem ele era. Muitas vezes, quando Cristo trazia uma palavra ou queria trazer um ensinamento, eles ainda se perguntavam: mas o que o Senhor quer dizer com isso? No texto atrás, quando Jesus orienta eles a respeito do fermento dos fariseus, ele fala para eles tomarem cuidado com o fermento, e eles se confundem, eles pensam que é o fermento do pão, porque eles não levaram o pão. E aí Jesus fala com eles que não é sobre isso, mas é sobre a doutrina que ele estava falando dos fariseus. Aquilo que os fariseus estavam tentando passar para eles. Os ensinamentos, as percepções a respeito de Jesus. Então o Senhor vem, chama eles, orienta, ensina. E aí o Senhor para, eu fico tentando imaginar a cena por um momento. Ele olha para os discípulos, porque ele vê que os seus discípulos têm dificuldades. Eles caminhavam com eles, mas tinham as suas dificuldades. E ele fala: e vocês? Eles estão dizendo isso, que eu sou profeta, que eu sou aquilo, que eu sou isso. Mas e vocês que estão comigo, que caminhem comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, imediatamente ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação, ela não parte de homens, ela parte do próprio Deus. É uma revelação que só Deus pode trazer no nosso entendimento, no nosso coração. Só Deus pode abrir a nossa mente, os nossos olhos para essa revelação. E aqui Jesus fala para ele, Ele lembra Pedro da sua humanidade. Filho de Jonas, eu sei quem você é. E eu sei que essa revelação não veio de carne e nem de sangue, mas veio do meu Pai, veio do Senhor. Aqui Cristo estava mostrando para Pedro a sua humanidade, a sua limitação. Mas porque você entendeu, mesmo limitado, porque você compreendeu e você confessou com seus lábios verdadeiramente quem eu sou, ou seja, verdadeiramente agora você compreende, você entende. Você é alguém que não somente caminha comigo, não é alguém que somente me ouve ou está nos lugares que eu estou. Você é alguém que compreendeu quem eu verdadeiramente sou. O Filho do Deus vivo. E aí ele fala, ele traz uma promessa sobre a vida de Pedro.
que Ele edificará a sua igreja. Pedro, significa rocha, pedra. É onde nós devemos ter a nossa vida edificada. Por isso que no início eu falei sobre nós sermos rasos a respeito de Jesus. Se nós tivermos uma compreensão rasa a respeito de Jesus, certamente a nossa casa ela não está firmada na rocha. Ela está como na areia. No primeiro vento que bater, ela se desfaz. Mas se nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor, se nós estamos firmados nele, pode vir o que for, querido, pode vir o que for, você permanece. Sabe por quê? Porque eu sei aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Não tem situação externa, não tem acontecimentos, não tem aflições, não tem o que for que me tire deste lugar se eu estiver firmada em Cristo Jesus. Porque eu conheço não somente de ouvir falar, mas eu conheço Ele por completo. Eu busco a revelação e saber conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Deus das dores? Quem é esse Deus das aflições? Quem é esse Deus do caos? Quem é esse Deus no momento de alegria? Quem é esse Deus no momento das boas notícias? Nós o conhecemos por inteiro. Não podemos buscar ao Senhor somente quando nos é conveniente. Quando tudo está mal. Opa, ora por mim. Ora por mim. Eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso ir para a igreja. Você já viu isso? Tem pessoas que acontece, Às vezes está desempregada e pede para orar, pede por emprego. E a pessoa está ali assídua. Ela começa a trabalhar no emprego que Deus deu para ela. E ela desaparece. Quando nós temos atitudes assim diante do Senhor, é como disséssemos para o Senhor: olha, eu quero as tuas mãos, mas somente ela basta na minha vida. Sabe por quê? Conhecer o Senhor por completo é conhecer Ele do início ao fim e é ser participante da sua glória e do seu sofrimento. Conhecer o Senhor por completo é quando nós estivermos vivendo dias difíceis, vivendo coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas nós permanecemos nele. Conhecer o Senhor por completo é saber quem Ele é, e quando o dia mal chegar, o dia mal não vai nos roubar dele, porque o Senhor, Ele tem o nosso coração. Se um dia você confessou quem é Cristo na sua vida, se você já fez essa confissão, o Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele te afirma quem Ele é na sua vida. Foi assim que Ele fez com Pedro. Pedro confessou quem era Cristo. E Cristo trouxe uma revelação, trouxe a identidade. Ele reafirmou a identidade de Pedro. Porque o Senhor já havia mudado o nome nele, de Simão para Pedro, há um tempo atrás. E ali, agora, ele estava só reafirmando aquilo que ele já tinha dito. Edificarei a minha igreja. Quando nós confessamos o Senhor nos reafirma nele. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Se nós ainda estamos perdidos, não sabemos, estamos sem identidade, talvez é porque, querido, nós ainda não acessamos por completo. Porque a revelação de Cristo, ela é completa, ela é por inteiro. Talvez falte em nós a postura de buscar conhecê-lo por completo. E o Senhor me falava, para compreendermos o que era, é preciso compreender o que é. Pegaram isso? Vou falar de novo. São as frases que o Espírito Santo foi me dando quando estava estudando. Para compreendermos o que era, é preciso compreender o que é. Lembra que eu falei no início? Tem pessoas que conhecem a Jesus a partir de um texto, a partir do nascimento dele, a partir das obras que ele fez. Mas se você quer conhecer esse Cristo por completo, é necessário conhecer aquele que é.
Aquele que estava no início de tudo. Aquele que estava no início de todas as coisas e nunca nos abandonou. Aquele que estava no início de tudo e os olhos dele estavam sempre nos contemplando. Aleluia. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas ainda vivem dentro da igreja e não são convertidas. Eu não me arrisco a dizer isso, eu digo isso com verdade, porque isso é uma verdade. Temos pessoas que estão vão na igreja, às vezes até participa de algumas coisas, mas não é verdadeiramente convertido. Entende isso? Conhece o Senhor pela metade, conhece parte do Senhor. E como que nós sabemos disso? Porque quando algo acontece, a casa ela está estruturada na areia e ela se desfaz. Qualquer vento leva essa pessoa. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, o confessamos e sabemos quem Ele é, e somos reafirmados nele, sabemos quem nós somos, pode acontecer o que for, querido, você permanece. Porque nós sabemos aquele que era, aquele que sofreu por nós, aquele que nos amou, e nós somos participantes da sua glória, dos seus sofrimentos também. Então, quando passarmos pelas situações semelhantes que Cristo passou, já não vai ser mais, por que eu estou passando por isso? Ai, Jesus, não aguento mais. E aí você já vai dizer assim, se o meu Cristo passou, por que eu não passaria? E hoje eu faço esse exercício, Às vezes a gente fala em casa, falo com Nietzsche. Às vezes quando nós temos qualquer sentimento, pense assim. Busque conhecer a Jesus, vai na palavra, leia sobre a vida de Jesus. Você vai ver por quantas coisas ele foi rejeitado, humilhado. No dia que você se sentir assim, olhe para Cristo e veja se o Senhor passou por essas situações. Se Ele mesmo foi rejeitado pelos seus, por que eu não poderei passar por isso? Por que eu não me acho digna de sentir isso? Isso não é normal, amém? Não é normal as pessoas fazerem isso conosco. Mas se nós estivermos dentro de situações semelhantes a que Cristo passou, você é um participante da sua glória e dos seus sofrimentos. Passaremos com Ele. Viver uma vida rasa, uma fé rasa, nos faz conhecer o Senhor de uma forma rasa. Então, os nossos relacionamentos se tornam rasos também. O nosso conhecimento a respeito dele se torna raso também. E aí nós nos movemos conforme as circunstâncias. Quando eu estou bem, eu estou bem. Cristo é bom demais. Mas quando eu estou mal, não quero nem saber do Senhor. Ou então, não, cara, eu acho que Deus não está me ouvindo, não é possível, Deus não me vê. Deus olha para todos, Deus vê todos, ouve todo mundo, mas Deus não me vê. Isso é um conhecimento raso a respeito do Senhor, porque Ele continua sendo aquele que é e aquele que era. Aleluia. O externo, ele não pode limitar a revelação de Cristo. O natural, o que quer que seja, não pode limitar a revelação dele. Sejamos fundamentados nele, na rocha, amém? E por último, aquele que há de vir. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, capítulo 9. Versículo 27 e 28. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. Que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Aquele que há de vir. Aquele que há de vir. É por Ele que nós estamos aguardando.
Mas nós precisamos conhecê-lo. Precisamos saber por quem nós estamos aguardando. Porque naquele grande dia nós podemos nos surpreender. Porque naquele grande dia nós podemos não reconhecer Ele. Vivemos sabendo para onde iremos e quem temos aguardado. Conhecer a Cristo é viver como filhos salvos, que não espera ainda para tratar dos nossos pecados, mas para nos salvar, para reinarmos com eles. Vocês já ouviram alguém falar assim: não, hoje não, eu não quero aceitar Jesus não, segura um pouquinho, hoje não dá não. Quem sabe um dia? Semana passada eu ouvi isso. Hoje não. Nós fomos fazer uma visita, né, no lar de uma pessoa que não é cristã. E a primeira coisa, quando eu entrei naquela casa, o Senhor falou assim: me revela para ela. Porque quando a gente vai numa visita, normalmente a gente começa a conversar e pergunta, né? Por que você quer que a gente ore? O que está acontecendo? E o Senhor falou: me revele a ela. Diga quem eu sou para ela. E ali eu li um texto falando sobre Jesus. E que falava que é necessário nós confessarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque às vezes nós queremos partes de Jesus, nós queremos a mão. Faça algo por mim, por favor, emergencial, me cura. Sabe, quando a gente já está nos extremos e corremos para Ele, o Senhor é misericordioso para fazer, amém? Ele faz. Isso aí nós não temos o controle. Mas o Senhor deseja se revelar nesse tempo por completo para todos. Os seus filhos. Aqueles que pensam que são filhos. Aqueles que pensam que o conhecem por inteiro. E aqueles que nunca ouviram falar. E ele falava: fale de mim por completo. É necessário que confesse. É necessário que declare com os seus lábios quem é Cristo. E ali eu falei, e aí a pessoa virou para mim e falou: agora não. Pode ser outro dia, ainda não estou me sentindo à vontade. Sendo que para nós conhecermos ao Senhor e nos achegarmos a Ele, não existe regras. Não tem limite. Não tem situação que nos limita a isso. Nós vamos para o Senhor da forma que nós estamos. E quando nós chegamos nele, quem faz a obra? É Cristo. É Ele que opera dentro de nós. Se nós confessarmos com a boca, o Senhor tem uma palavra que diz, né? Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que há de vir. Nós devemos nos portar como filhos que aguardam o retorno de Jesus. Como filhos que sabem aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. A revelação completa. A revelação completa traz temor no nosso coração. A revelação completa traz um temor de sabermos quem é esse Deus. O que Ele pode fazer por nós, através de nós. Mas mais do que isso, o quão poderoso Ele é. Porque às vezes nós estamos preocupados com aquilo que Ele pode nos oferecer. Mas nós não devemos nos portar como filhos, sabe, que está esperando alguém ainda vir nos resgatar de um lugar, como Cristo que vai voltar ainda para nos perdoar dos nossos pecados. Ei, aquele que há de vir está vindo para nos salvar, está vindo para buscar os seus filhos, aqueles que um dia o reconheceram com os seus lábios e o confessaram, assim como Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu me portar como um filho que só conhece aquele que era, quando Ele vier, eu não vou saber quem é Ele. Quando Ele vier, eu não vou reconhecer, porque me apresentaram um Cristo do cabelo comprido, dos olhos azuis, branco, completamente diferente do que a Bíblia relata. Um Cristo do amor, da passividade, que tudo pode. Mas quando Ele vier com os olhos, com as chamas de fogo, com o seu manto, com sangue, será que nós iremos reconhecê-lo?
Será que dará tempo daquele grande dia de dizer: Senhor, por favor, perdoe os meus pecados? Não, agora Ele não está vindo para perdoar os nossos pecados. Agora Ele vem para nos salvar, para buscar os seus. Por isso que ter a compreensão do Cristo por completo é essencial na nossa vida, para vivermos como filhos salvos, que já são salvos. Porque quando nós vivemos aqui na terra com a ótica certa, eu vivo com o meu coração cheio de temor pela presença do Senhor. Eu vivo como um salvo. Eu sei que o meu Senhor está voltando e Ele vai me levar. Eu irei reinar com Ele. Entende isso? Nós não estamos perdendo tempo se distraindo. E Ele não virá para ter que sanar ainda alguma preocupação nossa, alguma necessidade nossa. O tempo é agora. Hoje é o momento. Esse é o momento. Se você se distanciou do Senhor, eu te digo, esse é o momento. Não espera a hora certa. Não espera o momento certo. Não espera deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo, que você mesmo se julga como errado, incapaz, que não vai conseguir. O que eu estou te dizendo nessa noite é que o Cristo está se revelando por inteiro para você. Cristo quer se revelar por inteiro para a igreja, para que todos ouçam e vejam e compreendam quem Ele é. Para que enquanto nós temos oportunidade de vida aqui na terra, nós venhamos conhecê-lo por completo. Para quando Ele vir, nós certamente reinaremos com Ele. Por isso que a nossa compreensão a respeito do Senhor não pode ser rasa. Eu não posso dizer, e falar: olha, Jesus é muito bom, Jesus se revela na minha casa, quando eu estou lá fazendo comida, quando eu estou limpando a minha casa, quando eu estou cuidando dos meus filhos, na maternidade, quando eu estou ali fazendo os meus pudins. Certamente Cristo está nisso. Ele está se revelando em cada detalhe, em cada situação. Mas isso não é o todo. O que muitas pessoas fazem é fazer disso o todo. Não, Deus está aqui comigo nessa situação. E aí você vive em partes. Não, Cristo é muito maior do que essas coisas. Cristo é maior do que as minhas tarefas diárias. Cristo é maior do que qualquer coisa, do que o seu trabalho, qualquer coisa que você possa imaginar aqui terreno. Cristo é muito maior. Ele transcende, Ele é poderoso. Sabe por quê? A nossa vida, ela muda. E nós, muitas das vezes, somos muito inconstantes. Então, ora nós estamos bem, ora não estamos tão bem assim. Ou ora nós estamos no emprego que nós gostamos muito, daqui a pouco aquele emprego ele não te satisfaz mais. Ora nós estamos num relacionamento, daqui a pouco nós não estamos mais com uma pessoa. Ora nós estamos fazendo algo que nós gostamos, daqui a pouco não estamos mais. E aí? Quem é Cristo nessa situação? Por isso que Ele transcende. O nosso conhecimento a respeito dele não pode ser apenas da nossa rotina diária. Não pode ser apenas num vir à igreja, num culto de domingo, num culto de quarta. Ou você direcionar um grupo ou umas pessoas. Não, Cristo é mais poderoso do que tudo isso. Pode tudo isso me faltar, pode um dia tudo isso acabar, mas eu permanecerei com Ele. Muitos vivem como se Cristo não fosse voltar. Vivem com aquele que era e não com aquele que há de vir. Você entende isso? Você entendeu isso? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É necessário conhecê-lo por completo. É necessário vivermos como filhos que conhecem esse Cristo por completo. Que o aguarda esse Cristo. E por não compreender, muitos vivem como se o Senhor não fosse voltar. Como se aquele que há de vir não fosse vir. Porque o seu conhecimento é limitado.
Você só está conhecendo partes desse corpo. E o que o Senhor quer fazer nessa noite é se revelar por inteiro para nós. Você que ainda não conhece o Senhor, não confessou o Senhor com a sua boca, Deus deseja se revelar por inteiro na tua vida. Não espera um grande dia, um grande momento. Você que sente que essa palavra também é para você, porque sim, eu já disse que aceitei a Jesus, eu vou na igreja, eu faço algumas coisas, a minha família está ali na igreja, mas eu não conheço esse Cristo por completo. Eu não conheço dessas coisas que você mencionou. Cristo deseja se revelar por completo, amém? Jesus nos chama para sermos profundos nele. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todo ser que respira, para sermos profundos neles. E aí, quando alguém chegar para você e falar, Catarine, lá no seu curso, alguém chegar e falar, quem é Jesus? Quem é esse Jesus que você diz? Ao invés de você dizer, Jesus é meu Salvador, Jesus é amor. Se você conhecer, compreender aquele que é, que era e que há de vir, a sua resposta da sua própria vida vai ser muito maior do que uma palavra dita para aquela pessoa. Amém? Você entende isso? Quando alguém nos questionar quem é Jesus, nós vamos saber como responder. E aí não somente com a nossa vida, mas ter uma resposta também. Alguém mencionou aqui, né? Eu acho que foi a Ana Cláudia. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu também sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei quando o Senhor me viu sentada naquela pedra, como que eu estava. Mesmo sendo muito nova. Qualquer questionamento, jovem principalmente, adolescente, na sua escola, na sua faculdade, busque conhecer o Senhor, para quando os questionamentos vierem, vocês saberem responder a respeito desse Cristo. Porque se você só conhecê-lo pela metade, a sua resposta vai ser vaga, vai ser somente pela metade. E outros não conhecerão Ele a partir de você. Mas se você buscar conhecê-lo por inteiro, quando esses questionamentos vierem, você saberá revelar Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Não iremos negá-lo, nós falaremos dele, até que ele venha. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Se você entendeu essa palavra, se coloque de pé, por favor. Sabe, esse é um momento que nós vamos orar e eu peço para que você abra seu coração. Ainda que você pense, tudo aí que foi falado eu já sei. Tudo aí que foi falado eu já conheço. Talvez, queridos, nós ainda estamos conhecendo parte desse corpo. Talvez ainda nos falte uma revelação completa. Talvez nós estamos vivendo com o Senhor limitados às nossas circunstâncias, limitados àquilo que nos acontece. Só conseguimos enxergar o Senhor nas circunstâncias, naquilo que está ao nosso redor. Jesus é circunstancial na nossa vida. Mas nessa noite, Jesus quer se revelar por inteiro para você. Por inteiro para você, jovem. Por inteiro para você, criança. Por inteiro para você, ancião. Por inteiro para você, homem e mulher. Talvez tenha filhos aqui que diga, ainda que sejam frequentadores de igreja, cresceram no evangelho, mas diga, de fato eu não conheço esse Cristo por completo. Porque quando Jesus fala para Pedro de quem ele é filho e que não foi carne e sangue que o revelou, sabe? Nem os nossos pais é capaz de revelar Cristo na nossa vida, ou seja, aquilo que Deus pode fazer. Somente aquilo que Deus pode revelar, os nossos pais também não são capazes de fazer. Eu como mãe, como pai, qual é o nosso papel? Orientar.
É dizer qual é o caminho, no caminho, né? De preferência, no caminho. É orientar, é mostrar, é trazer para perto, é dizer, filho, olha para Cristo. Mas nós não podemos pegar o olho dele e pegar esse entendimento e tacar dentro deles. Seria muito bom. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não trouxer a própria revelação divina dele, que parte dele, nós nada podemos fazer. E talvez é por isso que você, filho, vive assim. Eu cresci na igreja, eu tenho a minha família na igreja, mas eu não conheço esse Cristo. Eu cresci na igreja, meus pais são da igreja, mas eu ainda não o conheço por completo. Eu cresci na igreja, mas eu não vejo a hora de completar os meus 18 anos e sair de casa e não ter que ter mais responsabilidade para acompanhar os meus pais nesse lugar. Entende isso? Se o Senhor não fizer, ninguém poderá fazer. Aquilo que já está estabelecido vai acontecer. Mas para que aconteça, basta uma postura nossa. Dizer sim para o Senhor. Confessar Ele com os nossos lábios. Quem é Cristo para você nessa noite? Será que saberíamos responder? Quem é Cristo? Talvez hoje a sua resposta seja rasa, limitada, daquilo que você conhece, tudo bem. Mas o Senhor quer se revelar por inteiro. Aleluia, nós estaremos louvando ao Senhor. E eu vou pedir que você feche os seus olhos, por favor. Se conecte com o Espírito de Deus, que Ele está aqui. Sabe? Começa a meditar em tudo que foi falado. Se alguém virasse para você agora e perguntasse, quem é Cristo? O que você responderia? De acordo com aquilo que você está vivendo hoje. O que você responderia de acordo com as suas experiências até o dia de hoje? Quem é Cristo para você? O Senhor irá se revelar nesta noite por inteiro. Por inteiro. Nós estaremos louvando ao Senhor. Enquanto isso, sabe, coloque a mão no seu coração e comece a meditar. Comece a refletir sobre a tua vida. Ah, Jesus, sabe, comece a refletir. Será que verdadeiramente eu te conheço? Ah, Senhor, quais são as partes do seu corpo que o Senhor ainda deseja revelar para mim, que eu ainda não acessei, que eu ainda não conheci? Como eu tenho agido, que tipo de filho eu sou, que só conheço o Cristo do processo, daquilo que a Bíblia me diz, daquilo que os meus pais me falaram. Só conheço o Cristo que me apresentaram, porque um dia disseram. Eu só conheço o Cristo da igreja, que as pessoas falam, que o pastor prega domingo à noite. Eu só conheço o Cristo do início, aquele que criou o mundo. Isso é tudo que eu sei. Que tipo de filho você é nesta noite? Se Jesus virasse para você e perguntasse, quem eles dizem que eu sou, o que você responderia? Que nesta noite a nossa vida possa ser uma resposta para Jesus. Dê uma resposta para Jesus nessa noite. Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele te faz essa pergunta. Olha, se você entendeu essa palavra e deseja confessar com os seus lábios quem é Cristo, eu vou te fazer um convite. Vem até aqui na frente. Se expresse para o Senhor, sabe? Não tenha vergonha. Nós lemos aqui que quando nós confessamos...